Os homens precisam ficar atentos, pois sua próstata pode estar aumentando sem que percebam os sinais. Muitas vezes os sintomas são sutis, aquela vontade frequente de urinar, um fluxo urinário mais fraco ou até mesmo a incômoda sensação de que a bexiga nunca se esvazia completamente. Tudo começa de forma discreta, mas com o tempo, o problema se agrava e quando você percebe já está impactando sua qualidade de vida de maneira significativa. Agora imagine que um dos fatores por trás desse crescimento prostático pode estar escondido na sua alimentação diária. Sim, os alimentos que você consome podem estar inflamando sua próstata e acelerando esse processo silencioso sem que você tenha a menor ideia. Aqui é a doutora Bárbara e no vídeo de hoje vou revelar quais são os piores alimentos para sua próstata. Alguns são velhos conhecidos, mas outros podem surpreender você, incluindo uma fruta que poucos imaginam ser tão prejudicial. O problema é que a cada mordida, ela pode estar piorando sua saúde prostática sem que você perceba. A grande maioria dos homens só nota a gravidade da situação quando os sintomas já estão avançados. As noites de sono são destruídas pelas idas constantes ao banheiro, e até a vida íntima começa a sofrer as consequências. Mas fique tranquilo, porque hoje você vai descobrir exatamente o que deve evitar para proteger sua próstata e impedir esse crescimento indesejado. Quanto antes agir, melhor será para sua saúde. Vamos começar com um grande vilão da alimentação moderna: os alimentos ultraprocessados. Esses produtos estão cada vez mais presentes no dia a dia, mas seu impacto na saúde prostática é alarmante. Repletos de conservantes, corantes e aditivos químicos, eles são feitos para durar mais tempo nas prateleiras e serem irresistíveis ao paladar. No entanto, o preço que seu corpo paga por consumi-los frequentemente pode ser alto. O grande perigo desses alimentos é que eles podem desencadear inflamações crônicas no organismo, atingindo diretamente a próstata. Essa inflamação silenciosa pode acelerar o crescimento prostático e até aumentar o risco de problemas mais sérios no futuro. Além disso, esses produtos geralmente contêm quantidades excessivas de sódio, o que pode elevar a pressão arterial e prejudicar a circulação sanguínea. E uma circulação deficiente compromete o fornecimento de oxigênio e nutrientes para a próstata, afetando sua função. Outro fator preocupante é que muitos ultraprocessados contêm substâncias que estimulam a produção de radicais livres, moléculas instáveis que aceleram o envelhecimento celular e podem contribuir para o surgimento de doenças prostáticas. A inflamação gerada por esses compostos não só prejudica a próstata, mas também pode afetar todo o organismo. Além disso, esses alimentos costumam ser ricos em gorduras trans e óleos refinados. Essas substâncias elevam os níveis de colesterol ruim e favorecem o acúmulo de gordura visceral. O excesso de gordura no corpo está diretamente ligado ao desequilíbrio hormonal, um fator que pode contribuir para o crescimento da próstata. Quando hormônios masculinos, como a testosterona e o DHT ficam desregulados, o risco de desenvolver hiperplasia prostática benigna aumenta significativamente. E isso é só o começo. No decorrer do vídeo, você vai conhecer outros alimentos que podem estar prejudicando sua próstata sem que você perceba. E, no final, revelarei a misteriosa fruta que pode ser uma das grandes responsáveis por esse problema. Então, fique atento e continue acompanhando. Talvez você esteja se perguntando, afinal, quais são esses alimentos ultraprocessados? A lista é longa e inclui itens comuns na alimentação diária, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, embutidos, macarrão instantâneo, temperos artificiais e até mesmo alguns cereais matinais. Esses produtos são desenvolvidos para serem práticos e saborosos, mas escondem perigos que comprometem a saúde da próstata. O pior é que muita gente os consome sem sequer imaginar os danos que podem causar ao longo do tempo. Estudos mostram que o consumo frequente de carnes processadas está associado ao aumento da hiperplasia prostática benigna. Em casos mais graves, pode até elevar o risco de câncer de próstata. O problema principal não é a carne em si, mas a combinação de ingredientes artificiais, excesso de sódio e gorduras saturadas, que prejudicam a circulação sanguínea e contribuem para o acúmulo de toxinas no corpo. Como qualquer outro órgão, a próstata precisa de um fluxo sanguíneo saudável para funcionar corretamente. Quando a circulação é comprometida, o órgão se torna mais vulnerável a inflamações e disfunções. Hambúrgueres, batatas fritas, coxinhas e naguetes podem até ser irresistíveis, mas são verdadeiros venenos para a saúde da próstata. Esses alimentos são preparados com óleos refinados e gorduras trans, substâncias conhecidas por desencadear inflamações no organismo.
Como já vimos, a inflamação crônica é um dos principais fatores que contribuem para o crescimento da próstata e para o desenvolvimento da hiperplasia prostática benigna. Se você tem o hábito de consumir fast food regularmente, saiba que isso pode estar impactando negativamente sua saúde prostática. O problema das frituras não está apenas na alta quantidade de gordura, mas também na qualidade dos óleos utilizados. Óleos vegetais refinados, como os de soja e canola, passam por processos químicos que alteram sua estrutura molecular, tornando-os altamente inflamatórios. Quando ingeridos com frequência, esses óleos desregulam os hormônios e favorecem o acúmulo de gordura corporal, fatores que podem acelerar o crescimento da próstata. E agora, chegamos a mais um ponto crucial: o consumo excessivo de carne vermelha. Esse tipo de carne é uma excelente fonte de proteínas e ferro, mas quando ingerido em grandes quantidades pode representar um risco para a saúde da próstata. E isso é algo que muita gente ignora. Pesquisas indicam que dietas ricas em carne vermelha podem elevar os níveis do fator de crescimento semelhante à insulina, conhecido como IGF-1. Essa substância está diretamente ligada à multiplicação celular, e quando seus níveis estão desregulados, pode contribuir para o crescimento descontrolado da próstata. Esse processo aumenta o risco de hiperplasia prostática benigna e pode até favorecer o surgimento de problemas mais graves a longo prazo. O impacto da carne vermelha na próstata está intimamente relacionado ao seu alto teor de gorduras saturadas. Essas gorduras podem desencadear inflamações no organismo e desregular os hormônios masculinos, como a testosterona e o DHT. Quando esses hormônios estão em desequilíbrio, a próstata pode começar a crescer de forma anormal, resultando em sintomas incômodos, como jato urinário fraco, vontade constante de urinar e a sensação de bexiga cheia, mesmo depois de usar o banheiro. Outro fator alarmante é que muitos cortes de carne vermelha contêm resíduos de hormônios e antibióticos usados na pecuária industrial. Essas substâncias podem interferir ainda mais no equilíbrio hormonal e potencializar o crescimento prostático. Além disso, quando a carne é preparada em temperaturas muito altas, como em churrascos e grelhados, ocorre a formação de compostos químicos cancerígenos, que podem elevar os riscos de problemas na próstata. Isso significa que você deve cortar totalmente a carne vermelha da sua alimentação? Não necessariamente. O problema não é a carne em si, mas o consumo excessivo. A melhor estratégia é manter um equilíbrio, optando por cortes mais magros, como filé mignon ou patinho, e diversificando as fontes de proteína. Grãos, lentilhas e peixes ricos em ômega 3, como o salmão, são excelentes alternativas para reduzir processos inflamatórios no organismo. Agora vamos falar sobre outro item que pode ser perigoso para a saúde da próstata: os laticínios integrais. Produtos como leite integral, queijo e manteiga podem parecer inofensivos, mas pesquisas mostram que homens que consomem grandes quantidades de laticínios apresentam um risco maior de desenvolver hiperplasia prostática benigna e até câncer de próstata. Isso acontece porque os laticínios são ricos em gorduras saturadas e contêm hormônios naturais que podem afetar o equilíbrio hormonal do organismo. O leite de vaca, por exemplo, possui estrogênios naturais que podem estimular a produção de dihidrotestosterona, DHT, um hormônio diretamente envolvido no crescimento da próstata. Quando seus níveis estão elevados, o risco de hipertrofia prostática aumenta consideravelmente. Além disso, a gordura saturada presente nos laticínios pode promover processos inflamatórios, agravando problemas prostáticos e prejudicando a circulação sanguínea. Outro ponto preocupante é a relação entre o consumo excessivo de laticínios e a resistência à insulina. Alimentos ricos em gorduras saturadas podem dificultar a ação da insulina, provocando picos de açúcar no sangue e desencadeando inflamações crônicas que impactam diretamente a próstata, acelerando seu crescimento e intensificando os sintomas urinários. Além disso, algumas pesquisas sugerem que a ingestão exagerada de leite pode aumentar o risco de câncer de próstata, devido à presença de fatores de crescimento naturalmente encontrados no leite de vaca. Portanto, reduzir o consumo de laticínios integrais e optar por versões desnatadas ou alternativas vegetais, como leites de amêndoas ou aveia, pode ser uma boa estratégia para manter a saúde da próstata em dia. Mas os perigos para a próstata não param por aí. Outro grande vilão são os alimentos ricos em carboidratos refinados. Produtos como pães brancos, massas, bolos e doces fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, mas podem ter um impacto negativo na saúde prostática devido à sua influência sobre a resistência à insulina e os processos inflamatórios no organismo. E os efeitos desse tipo de alimento vão muito além do que a maioria imagina.
Quando consumidos em excesso, os carboidratos refinados provocam um aumento rápido dos níveis de glicose no sangue, resultando em picos de insulina que desencadeiam processos inflamatórios no organismo, afetando diretamente a próstata. O crescimento prostático está intimamente ligado ao equilíbrio hormonal e à regulação da insulina. Homens que desenvolvem resistência à insulina possuem um risco elevado de apresentar hiperplasia prostática benigna, pois a insulina pode estimular fatores de crescimento que favorecem o aumento da próstata. Além disso, dietas ricas em carboidratos refinados contribuem para o ganho de peso, um fator que impacta negativamente a regulação hormonal e, consequentemente, a saúde prostática. Outro ponto de alerta é que esses alimentos aumentam a produção de radicais livres, substâncias que aceleram o envelhecimento celular e podem intensificar inflamações, tornando a próstata ainda mais vulnerável a complicações no longo prazo. Agora, vamos falar sobre outro grande vilão da próstata: o consumo excessivo de álcool. Embora socialmente aceito e consumido por milhões de pessoas ao redor do mundo, o álcool pode prejudicar o equilíbrio hormonal, aumentar a inflamação, como consequência, afetar negativamente a próstata. Homens que bebem em excesso frequentemente têm um risco maior de desenvolver hiperplasia prostática benigna e outros problemas urinários. O álcool afeta diretamente o metabolismo hormonal, pois o fígado é responsável por processar hormônios sexuais como testosterona e estrogênio. Quando há um consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o fígado fica sobrecarregado e não consegue metabolizar esses hormônios de maneira eficiente, causando um desequilíbrio que pode estimular o crescimento da próstata. Além disso, o álcool também eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que está ligado a processos inflamatórios no organismo. Outro fator preocupante é que o álcool enfraquece o sistema imunológico, tornando a próstata mais vulnerável a infecções e inflamações. O consumo frequente de bebidas alcoólicas também está muitas vezes associado a uma alimentação desbalanceada, agravando ainda mais os impactos negativos no organismo. Além disso, o álcool pode desidratar o corpo, piorando os sintomas urinários relacionados à hiperplasia prostática benigna, como a necessidade constante de urinar e a dificuldade em esvaziar completamente a bexiga. Se você acha que os danos param por aqui, prepare-se, pois outro grande vilão para a próstata são os refrigerantes e bebidas açucaradas. Essas bebidas podem parecer inofensivas, mas seu consumo exagerado está diretamente relacionado a processos inflamatórios no organismo, incluindo a próstata. Refrigerantes, sucos industrializados e outras bebidas adoçadas contêm quantidades elevadas de açúcar refinado, o que pode levar à resistência à insulina e aumentar o risco de hiperplasia prostática benigna. E os efeitos do açúcar vão muito além do ganho de peso. Quando ingerido em excesso, ele eleva os níveis de insulina no sangue, estimulando fatores de crescimento que favorecem o aumento da próstata. Além disso, altos níveis de glicose na circulação podem desencadear inflamações silenciosas no organismo, tornando a próstata mais suscetível a problemas a longo prazo. Se você deseja proteger sua saúde prostática, reduzir o consumo dessas bebidas é essencial. Agora vamos falar sobre outro elemento do dia a dia que pode impactar negativamente a próstata: o consumo excessivo de cafeína. O café faz parte da rotina de milhões de pessoas, e quando consumido com moderação, pode trazer benefícios à saúde. No entanto, o excesso de cafeína pode ser um problema sério, especialmente para homens que já sofrem com hiperplasia prostática benigna. Bebidas ricas em cafeína, como café, chá preto, energéticos e até alguns refrigerantes, podem irritar a bexiga e piorar sintomas urinários. Se você percebe que precisa ir ao banheiro com muita frequência ou tem dificuldade em segurar a urina, pode ser um sinal de que a cafeína está influenciando sua próstata. Isso acontece porque a cafeína tem um efeito diurético, estimulando a produção de urina e aumentando a necessidade de idas ao banheiro. Para quem já lida com o crescimento da próstata, isso pode ser ainda mais problemático, pois a bexiga já está sob pressão. Além disso, a cafeína pode causar contrações na bexiga, dificultando o controle da urgência urinária, levando a noites mal dormidas e desconforto constante. Outro efeito negativo da cafeína é o impacto no estresse e na inflamação do organismo. Seu consumo excessivo pode elevar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que está diretamente ligado a processos inflamatórios no corpo. Como já discutimos, a inflamação crônica é um dos principais fatores que contribuem para o crescimento da próstata. Isso significa que você precisa abandonar o café? Não necessariamente. O segredo está na moderação. Reduzir o consumo de cafeína, especialmente à tarde e à noite,
pode ajudar a aliviar os sintomas urinários. Além disso, optar por versões descafeinadas ou alternar com chás de ervas, como camomila e hortelã, pode ser uma excelente estratégia para minimizar os impactos negativos da cafeína na próstata. E agora, chegou o momento da grande revelação. O alimento que poucos imaginam, mas que pode estar silenciosamente prejudicando sua próstata. A laranja consumida em excesso. A laranja é uma fruta conhecida por ser rica em vitamina C e antioxidantes, sendo considerada saudável para a maioria das pessoas. No entanto, o consumo exagerado de frutas cítricas, como laranja, limão e abacaxi, pode ser prejudicial para a próstata, especialmente para homens que já sofrem com hiperplasia prostática benigna. O alto teor de acidez presente nessas frutas pode irritar a bexiga e a próstata, intensificando os sintomas urinários e causando desconforto. Muitos homens relatam que ao consumir alimentos ácidos, percebem um aumento na urgência urinária e na frequência de idas ao banheiro. Isso ocorre porque o ácido cítrico presente nessas frutas pode sensibilizar a bexiga e aumentar sua irritabilidade. Se você tem notado que precisa urinar mais vezes ou sente desconforto após ingerir laranja, pode ser um sinal de que está consumindo essa fruta em excesso. Outro ponto importante é que, apesar de saudáveis, as laranjas possuem um índice glicêmico relativamente alto. Isso significa que podem causar picos de glicose no sangue, o que pode contribuir para processos inflamatórios e desequilíbrios hormonais no organismo. Como já discutimos, a inflamação crônica pode afetar a próstata e agravar os sintomas da hiperplasia prostática benigna. Um alerta especial para o consumo de suco de laranja. Por conter uma alta concentração de açúcar natural sem as fibras presentes na fruta inteira, ele pode ser ainda mais prejudicial. O suco puro pode aumentar rapidamente os níveis de glicose no sangue, estimulando processos inflamatórios que podem afetar diretamente a próstata. Isso significa que você deve eliminar completamente a laranja da sua dieta? Não necessariamente. O segredo, mais uma vez, é o equilíbrio. Comer uma laranja por dia dificilmente trará problemas, mas ingerir grandes quantidades de suco de laranja ou consumir frutas cítricas em excesso pode piorar os sintomas urinários e aumentar a irritação na próstata. Se você já tem sensibilidade, reduzir a quantidade e observar a reação do seu corpo pode ser uma estratégia eficaz para evitar desconfortos. Antes de continuarmos com esse vídeo, eu preciso te perguntar: você gostaria de se alimentar melhor, fazer refeições mais saudáveis mas com muito sabor e qualidade? Já pensou em ter acesso a mais de 100 receitas deliciosas, totalmente sem açúcar e sem glúten? Então, não perca a oportunidade de adquirir o nosso e-book com 100 receitas práticas para o dia a dia, todas testadas e aprovadas pelo nosso canal. O valor do e-book é bem baixinho e adquirindo o material você também estará apoiando o nosso canal a trazer mais conteúdos como esse para você cuidar da sua saúde. Clique agora no primeiro comentário fixado e adquira seu e-book de receitas. Agora, vamos voltar ao vídeo. Se você quer mais vídeos que te ajudem a ter mais disposição e vitalidade, inscreva-se no canal. Estamos sempre trazendo conteúdos para ajudar você nessa jornada, porque nosso objetivo é simples: tornar você uma pessoa mais forte e saudável, para viver muitos e muitos anos com qualidade. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo vídeo.